Olá, meu nome é Eunice, eu sou aluna de licenciatura em Pedagogia na Uninter, estou no último ano, no 4º ano da Pedagogia, e esse será meu estágio online supervisionado de ensino médio. Por conta da pandemia do coronavírus, o nosso estágio tem tido que ser online. Então, nesse vídeo, eu vou abordar com vocês uma videoaula com dicas de estudo para ensino médio. Algumas matérias, alguns temas que podem ser estudados aí pelo ensino médio, mais especificamente para o 3º ano do ensino médio. Eu separei aqui algumas matérias. Eu separei matéria de História, Filosofia e Sociologia, que acredito que sejam, assim, 3 matérias de extrema importância, principalmente nessa fase aí do ensino médio, assim como todas, mas essas aqui ajudam a aguçar ainda mais o senso crítico do adolescente nessa fase que é muito importante. A dica de estudo que eu vou dar serão sobre temas assim bem polêmicos, digamos assim, né? Sobre a ditadura militar, Era Vargas e alguns desses temas. Mas primeiramente, a sugestão que eu dou assim para o 3º ano do ensino médio seria a realização de um debate entre os alunos. Não vai ser possível eu estar mostrando aqui como seria feito esse debate, mas a ideia seria que o professor que leciona essa turma pensasse primeiro na qual matéria. Então, seria bem importante esse debate por ser um momento muito importante dos alunos estar ali criando opiniões, tendo que formar o seu senso crítico, preparando ele para a vida, né? Ele vai estar ali ingressando numa faculdade, num curso ou até mesmo num trabalho, então vai ser muito importante ele ter a opinião dele, ele tendo base em teses para defender com argumentos e fatos aquilo que ele acredita, né? Com fatos históricos. Então, eu acredito que seja importante o professor dividir a sala de aula entre a parte que é a favor e a parte que é contra esse tema. Pode ser aplicado em qualquer matéria do ensino médio esse debate. Por isso que é até ótimo, porque é um tema bem vasto, assim. Por exemplo, se o professor escolher um tema de história, ele pode dividir a sala na parte que é a favor e na parte que é contra, por exemplo, a ditadura militar, sempre usando fatos históricos. Primeiramente, sempre é importante ele apresentar um pouco da história para eles. Por exemplo, ele teria que apresentar um pouco sobre a história da ditadura militar, explicar. Então, não é uma coisa que se faria numa aula só. Seria aí um debate que teria que ser realizado aí pelo menos uma semana antes, no mínimo, né, para o professor estar podendo explicar o tema a ser debatido. Então, o professor divide a sala entre a parte que é favorável e a parte que é contra. Os alunos mesmo podem decidir se eles querem ser a favor ou contra. E o professor pode estimular os alunos a pesquisar sobre o tema, sanar as dúvidas e ajudar com fatos e argumentos históricos a opinar sobre aquele determinado tema. O que foi a ditadura, se ela foi ruim ou boa, com certeza ela foi ruim, né? Mas, entretanto, a gente tem que debater sobre o tema, é importante, ou sobre qualquer outro tema. Pode ser sobre direitos humanos, sobre filosofia moderna, democracia, diversidade cultural, entre tantos outros temas. É uma infinidade de temas que você pode estar escolhendo, e pode ser feito em qualquer matéria, isso que é importante também, né? Vai ter um bom diálogo e vai ajudar os alunos na parte da oralidade, na parte de se soltar mais, né? Conversar ali entre um grupo. Às vezes tem um aluno ou outro que é um pouco tímido, mas tudo com respeito, sempre respeitando e não criando um clima de rivalidade entre os alunos, mas sim como um debate gostoso, saudável, ali só para gerar argumentos mesmo. O professor também pode criar um júri, se ele quiser, né, criar um júri. Ele pode ser o próprio júri, ou então ele seleciona 1 ou 2 alunos ali para ser o júri, se ele quiser ser imparcial, né. Então eu separei aqui alguns temas que podem ser abordados nesse debate aí, que vai ser direcionado para o 3º ano do ensino médio, para os adolescentes, jovens aí que estão nessa fase tão importante,
de formular suas opiniões e saber se posicionar diante de alguma questão, de algum argumento. Até mesmo isso aqui pode até capacitar um aluno para poder argumentar numa redação do Enem, por exemplo. Então, o primeiro tema que eu separei aqui é na aula de História. Então, aqui sobre a aula de História, eu separei aqui um tema muito importante, que eu acredito que seja importantíssimo para o terceiro ano, que é a República Velha, e a primeira fase da República Velha, que se estendeu da proclamação da República em 15 de 11 de 1889 até a Revolução de 1930, que foi liderada por Vargas. Pelo Vargas. Essa aqui é importantíssima na história. Então você pode pesquisar, levar os alunos até para o laboratório de informática, pesquisa em livros. Depois você pode trabalhar com eles a República Velha, que foi de 1889 até 1930. A República Nova, ou a Era Vargas, que foi de 1930 até 1945. E a República Contemporânea, que é de 1945 até os dias de hoje. Então, eu acredito que isso aqui seja um tema muito importante na matéria de História para os alunos do ensino médio do terceiro ano. Há também um tema que eu acho interessantíssimo também, são os movimentos políticos e a crise do capitalismo. Então, você pode tá pesquisando com seus alunos aí sobre os movimentos políticos e a organização operária do século XIX, o nacionalismo e imperialismo, Primeira Guerra Mundial, esse é um tema importantíssimo, estudar a Primeira Guerra Mundial. Revolução Russa e crise do capitalismo. Você também pode estar abordando aí e pesquisando sobre um pouco sobre o comunismo, que também é importante que os alunos saibam o que é o comunismo também. E um dos temas que eu acho que tem assim a maior importância também na matéria de história é a ditadura militar aqui no Brasil, que aconteceu o golpe militar em 30 de março de 64, com a deposição do presidente João Goulart. E que durou 21 anos, que foi de 64 até 1985. E você pode explicar para eles que na ditadura militar ocorreu a censura da imprensa, a restrição dos direitos políticos, e que aconteceu também a perseguição policial das pessoas que eram contra, né, esse regime aí. Outra matéria que dá para vocês abordarem em história, outro tema que vocês podem abordar em história é um estudo sobre a Constituição Federal do Brasil, que eu acho bem interessante vocês trabalharem com eles também. Essas são minhas dicas de história. Agora vamos para a matéria de filosofia. Na matéria de filosofia, que também tem muita importância, as dicas são estudar alguns filósofos importantes, né? Como Platão, Aristóteles. Eu acho que eles são bem importantes ali também para o terceiro ano do ensino médio. Eu separei alguns temas da filosofia que eu acredito que tenham muita importância para ser estudado também no terceiro ano, que podem cair no Enem, né? A filosofia política, filosofia moderna e contemporânea, e alienação também, por Karl Marx. Eu acho muito importante também estudar esse autor aí no terceiro ano, porque ele é um dos mais estudados aí e procurados no Enem. Sobre sociologia também eu separei alguns temas de aula. Eu separei direitos humanos, que eu acho de extrema importância os alunos conhecerem os direitos do cidadão, quais são os direitos deles de moradia, de direitos básicos de ir e vir, e todos esses que constituem, e também os deveres, né? Acredito que seja muito importante ele saber os direitos e os deveres, né? Os direitos civis, políticos e sociais, todos os direitos aí que eles vão ter entrando nessa fase adulta, é muito importante eles terem conhecimento disso. A democracia, é muito bom eles conhecerem o que é a democracia, para que ela serve, por que lutar para sempre existir democracia. A diversidade cultural, várias culturas aí, a importância de não existir preconceito com nenhum tipo de cultura e com nenhum tipo de algo que seja diferente do comum, né? Acredito que todos têm o direito de ser e serem respeitados, né? Isso já se inclui num direito humano, o direito de ser respeitado como é. Então, são temas assim que têm extrema importância para ser abordados aí com os alunos do terceiro ano do ensino médio. Agora, para fechar esse vídeo de dicas de estudo pro terceiro ano do ensino médio,
Como a gente abordou em alguns conteúdos que podem ser debatidos de matéria de história, sociologia e filosofia, por meio do debate, né, que vai aí auxiliar os alunos a estar se posicionando, argumentando e auxiliando no desenvolvimento da sua oralidade. Um conteúdo que eu achei também bem importante de colocar nessa videoaula aqui seria dicas de preparação para o Enem ou para um vestibular, que nessa fase aí do terceiro ano do ensino médio, os alunos estão bem eufóricos aí, decidindo qual curso, qual área eles vão seguir, qual vestibular prestar, e estão também tentando ali estudar ao máximo ali para conseguir uma vaga de uma bolsa de estudo no Enem. Então, eu separei algumas dicas de como ele deve, assim, fazer um cronograma, digamos assim. Primeiramente, é importante ele conhecer as datas de inscrição do vestibular, seja do Enem ou do vestibular. Se ele for fazer um ProUni, um SISU, então é importante, de extrema importância, ele fazer o Enem. Então ele tem que estar atento às datas, os prazos de inscrição, pagamento da taxa, isenção e tudo isso, ficar ali super antenado. Depois eu acho importante ele também conhecer o edital do vestibular e os conteúdos que vão cair, né? Qual grade que vai cair, se vai cair, o que vai cair de história, o que vai cair de língua portuguesa, o que vai cair de matemática, de física, para ele poder estar estudando. Organizar um cronograma e focar naquele cronograma, organizar o que ele vai estudar, quais as matérias que ele vai estudar, seja por meio de livros ou por meio de pesquisa na internet, e fazer um cronograma do que ele vai estudar nesse dia, quantas horas, sempre lembrando da importância de não ser muito exaustivo, porque senão vai ser alguma coisa maçante, cansativa, e ele não vai conseguir aprender tanto. A próxima dica é: priorize matérias que você tem dúvidas. Tire suas dúvidas. Por exemplo, você tem dificuldade com história, com sociologia, com física, com química. Estude aquela que você tem dúvidas. Sane suas dúvidas. Tenha dedicação. Você tem um horarinho ali, um cronograma. Tal hora você vai estudar, estude. Sempre que possível, estude naquele horário. Sempre seguindo aquele cronograma. Sendo sozinho ou em grupo. Se você não tem com quem te ajude para estudar na sua casa, estude sozinho. Converse com seus amigos usando meios sociais, redes sociais para tirar suas dúvidas. Veja videoaulas no YouTube, tem uma infinidade de videoaulas. Pesquise na internet sobre como se preparar para o Enem, para vestibular. É muito importante. Faça provas dos exames anteriores. Existem vários sites que disponibilizam as provas anteriores. Acho que alguns dos que tem o Educa Brasil. O Educa Brasil disponibiliza também as provas anteriores do Enem. Então você pode estar fazendo, inclusive até de outros vestibulares aí, para você estar se preparando e conhecendo como vai ser a prova. Treine a redação. A redação é uma das coisas mais importantes no Enem. Então treine muito a redação. Pesquise sobre os tipos de redação e estude também sobre o que está acontecendo atualmente, o que é contemporâneo, porque a redação do Enem pode ser qualquer tema. Então pesquise sobre temas atuais. Fique antenado sobre tudo que está acontecendo aí nesse ano. Existem vários tipos de redação, então estude e pesquise como fazer elas: introdução, desenvolvimento, conclusão. E tem alguns tipos que caem geralmente, que é a dissertativa, também tem a narrativa, que você pode estar pesquisando como estruturar elas, a descrição e o artigo de opinião. Então pesquise como formular cada redação, porque é importantíssimo a redação. Estude também sobre a gramática, para evitar o máximo de erros possíveis. Mantenha-se atualizado sobre as datas, sobre tudo que está no cronograma do Enem ou do vestibular, e cuide da sua saúde, né? Porque você não vai poder estar fazendo aí se você estiver muito sobrecarregado ou não tiver com a sua saúde em dia. Então, estude, mas não ao ponto que interfira na sua saúde mental até. Então, estude, mas cuide-se de você também. Então é isso, pessoal. Essas foram minhas dicas de estudo para o ensino médio, mais especificamente ali para o terceiro ano do ensino médio. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada!